Bom dia, Tayla. Ah, Isa, eu tô vendo. Ah, vocês estão abrindo a câmera, gente. Que legal, que bom ver vocês. Vocês estão me vendo também? Maravilha, que legal, gente. Que legal. A Lana abriu também, que máximo. Poxa, que saudade da aula presencial com vocês, gente. Muito legal ver vocês. Mas agora eu vou sair da imagem. Nós já estamos gravando. Por quê? Porque eu estou projetando o quadro de vocês. Todos veem o quadro? Maravilha. Pera aí que entrou mais gente. Ana Clara entrou aqui novamente. Beleza. Pessoal, na aula de hoje eu fiquei de terminar com vocês o governo geral, não é mesmo? Qual foi a última parte do governo geral que nós ficamos de falar? Então, na aula de hoje, nós ficamos... Luizinho entrando aqui. Bom dia, Luizinho. Então, na aula de hoje, nós ficamos de falar do terceiro governo geral. Então, olha lá. O terceiro governo geral do Brasil foi o homem chamado Mendes de Sá. Opa, Men é sem acento. Mendes de Sá, certo? Terceiro governador geral do Brasil. Olha aqui, deixa eu subir o quadro. Eu acho que eu já tinha falado dos três aqui para vocês. Isso, é com acento mesmo. Então, Mendes de Sá. Professor, em que período Mendes de Sá governou o Brasil? Mendes de Sá governou o Brasil, pessoal, entre 1558 até 1772, certo? Isso para a gente é importante. Foi o governador geral de maior período no governo do Brasil. Professor, alguma característica importante dele para nós? Sim, pessoal. Algumas características que são importantes pra caramba pra gente. Algumas características super importantes para nós. Seu governo, deixa eu colocar embaixo. Seu governo ficou conhecido como o governo da reorganização administrativa. Professor, por que o governo dele fica conhecido como governo da reorganização administrativa? Aqui tem um ponto importante, pessoal, porque durante o governo dele, aliás, no governo anterior do Duarte da Costa, a administração pública ela tinha ficado muito desorganizada. Agora, com ele, as finanças, o governo, as invasões, tudo começou a ser combatido. Em seu governo, os principais destaques foram. Então, vamos falar aqui dos destaques. Opa. Vamos falar aqui dos destaques. No governo dele, o que nós tivemos? Incentivo ao desenvolvimento da agricultura, isso é importante. Com isso, foram importados, eu vou até colocar essa palavra entre aspas, porque é um termo bem pesado, foram importados
escravos da África. Professor, então foi no governo de Duarte da Costa que os escravos começaram a chegar ao Brasil? Sim. E que escravos eram esses? Eram os negros, pessoal. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, por que foram buscar escravos negros? Porque com os índios, o processo de escravização, ele acabou não dando muito certo. E para piorar, os padres jesuítas, eles estavam colonizando os índios e tentando tornar os índios cristãos. Então eles eram contra a escravização dos índios. Então tiveram de buscar os negros. E muitos desses negros, pessoal... Bom dia, Ângelo. E muitos desses negros, eles tinham a religião dos árabes. Eles eram muçulmanos, certo? E aí eles, como muçulmanos, isso é bem importante, né? Eles, como muçulmanos, não eram da fé cristã. Então, a igreja não se incomodava que o negro fosse escravizado, certo? Deixa eu colocar aqui na frente. As duas principais etnias de negros eram os bantus e os sudaneses, certo? Além disso, pessoal, nós tivemos também a conclamação da união entre os senhores de engenho e os padres jesuítas. Por que, professor, conclamar é a paz entre eles? Porque no começo, a relação entre os jesuítas e os senhores de engenho não eram nada boas. Por quê, professor? Porque os senhores de engenho queriam escravizar os índios e os padres jesuítas queriam colonizar os índios. Certo? Legal, até aí tranquilo. Com os negros passando a chegar no Brasil para trabalhar como escravos, esses dois grupos entraram em um consenso. Só que durante o governo de Men de Sá, estava ocorrendo a revolta dos índios tamoios, certo? Que era a fundação da famosa França Antártica. Para combater os tamoios, foi enviado de Portugal o chefe paramilitar chamado Estácio de Sá. Eu não sei se vocês já viram propagandas de uma faculdade do Rio de Janeiro que se chama Estácio de Sá. É em homenagem à figura do Estácio de Sá. Estácio de Sá, ele veio para combater os índios tamoios. Não apenas os índios tamoios, promovendo assim a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, certo? A resistência indígena durou até
1665. Certo? Até aqui, pessoal, ficou alguma dúvida por vocês? Beleza. Então, até aqui, pessoal, a gente discutiu os 3 governadores gerais. Depois do governo geral, pessoal, em 1572, esse sistema de governo foi abolido, certo? Voltando uma relação de maior governo da metrópole portuguesa, certo? Então, até aqui tudo bem tranquilo? Alguma dúvida? Bacana. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Pessoal, a partir de agora, na página 459, nós vamos falar deste tópico aqui. A economia açucareira na colônia, certo? Então, começamos aqui a discutir essa questão desse ciclo econômico, certo? Vou entender como um sim. Deixa eu voltar aqui e olhar para vocês um pouquinho. Gente, quando eu projeto quadro, vocês conseguem ver alguma imagem minha? Eu fico pequenininho. Ah, tá, porque eu vejo vocês aqui todos quadradinhos, né? Mas eu não sabia, eu achei que vocês não me viam. Eu achei que vocês viam somente o quadro. Ah, que legal, é diferente. É diferente. Tô vendo a Lana, tô vendo a Carol, tô vendo a Isa, tô vendo a Fregonês, tô vendo a Lívia. Eu não vi o Ângelo. Não vi o Ângelo. Vi a Manu agora. Não vi o Luizinho, não vi a Tayla. É bem. Não, fica de boa, fica de boa. Eu também tô descabelado. Legal, gente, estou voltando para a imagem do quadro, tá? Já não estou mais vendo vocês. Então vamos lembrar aqui o seguinte: durante este início do período colonial, o principal produto desenvolvido na colônia foi a cana de foi a cana de açúcar, certo? Isso vocês já sabiam porque nós havíamos conversado, não é mesmo? Vocês se lembram disso? Beleza. Só que eu não expliquei por que o açúcar era tão importante, né? Ou eu cheguei a explicar? Então eu vou explicar agora, Fregonês. Obrigado. Pessoal, daí sempre vocês vão abrindo o áudio para a gente conversar. Isso deixa a nossa aula mais gostosa, menos chata. Senão só eu fico falando, vocês vão ficar de saco cheio de mim. Então, olha lá, durante o início do período colonial, né, o nosso principal produto desenvolvido na colônia foi a cana-de-açúcar, que é o nosso ciclo econômico. Legal até aqui. Mas por quê? O açúcar era um produto
chamado até de iguaria, de grande valor nas mesas europeias. Então o açúcar, ele era muito, mas muito caro, certo? Ele era utilizado, claro, como um tempero, né, que vocês sabem. Ele era utilizado como um tempero, mas ele era um produto bastante caro. Então, ele passou a ser desenvolvido aqui, se adaptou rapidamente ao solo brasileiro e tinha um grande valor na Europa. A cana de açúcar, de origem na região da Ásia, foi trazida pelos portugueses e rapidamente se adaptou ao solo, que era o solo de Massapê, e o clima brasileiro, que era o clima tropical. Até aqui imagino que esteja tudo certo, né? Deixa eu tomar uma água enquanto isso. E aí a gente dá continuidade. Olha que interessante. Então, o principal produto de exportação brasileiro era o açúcar, certo? Legal. Mas, professor, o açúcar, ele era destinado aonde? Olha lá, o seu destino eram as mesas europeias. Então, o seu destino era o mercado externo. Até aqui tá tranquilo? Legal. Só que lembra que eu falei para vocês que Portugal estava quebrada? Não tinha dinheiro? Então, da onde que veio o dinheiro? É aí que tá. O dinheiro para a construção dos engenhos de açúcar. Os engenhos, pessoal, era onde a cana era transformada em açúcar. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Então, o dinheiro para os engenhos de açúcar veio dos... Então, deixa eu destacar para vocês aqui. Dos holandeses. Certo? Tudo isso, pessoal, através de quê? De empréstimos. Mas não só. Os holandeses ficaram ainda com o monopólio da venda do açúcar na Europa. Então, os holandeses emprestaram dinheiro para desenvolver o açúcar e eles fazerem o quê? Comercializarem esse açúcar na Europa, certo? Até aqui vocês ficaram com dúvidas? Tá bem tranquilo? Então aqui deixa eu destacar um outro ponto para vocês. Deixa eu só arrumar aqui o espaço, tá. Gente, esse aqui é o ponto mais importante da aula. O ciclo do açúcar brasileiro foi
desenvolvido a partir de um sistema chamado de plantation. É o plantation, é o sistema plantation. Beleza? Aí vocês vão me questionar. Deixa eu arrumar aqui o quadro. Aí vocês vão me questionar e vão falar assim, mas professor, o que é esse sistema plantation? Então vamos lá, para a gente entender o que é o sistema plantation. O sistema plantation é um sistema que consiste na seguinte forte. A produção de um produto tropical, uma monocultura, ou seja, só era produzido ele, a monocultura de um produto tropical, voltado para a metrópole, mercado externo, então olha lá, produção de um produto tropical, voltado para a metrópole, isso é muito importante, voltado para o mercado externo, produção em larga escala, a partir da grande propriedade. A grande propriedade era chamada de latifúndio. E, por fim, com mão de obra escrava, certo? Então, esse é o sistema do ciclo do açúcar, o sistema do engenho, o sistema plantation. Até aqui ficou tranquilo? Então eu vou dar uma pausa aqui e quero que vocês peguem para mim a página 469. Eu. Normal. Deixa só eu cadastrar a atividade de hoje, daí a gente vai fazendo aquela correção, pode ser? Não, tudo bem, tudo bem. Lembra que eu falei para vocês que tinham algumas que vocês não iam conseguir? Eu mesmo tinha falado isso para vocês. Deixa eu só cadastrar a atividade de hoje. Pessoal, a atividade de hoje é o seguinte. Página 469, parte atividades, exercícios 3 e 4 apenas, certo? Já está cadastrado, vocês têm que postar para mim a resolução até quinta-feira. Pode começar agora quem quiser. Pega aí rapidinho para mim o caça-palavra então. Estão com caça-palavras? Oi, Carol. Exatamente. Pode passar um pouquinho. Ou se quiser resumir a resposta, não tem problema. Vamos corrigir aqui o caça-palavras, rapidão, da número 2. Letra A. Qual foi a primeira riqueza extraída do território brasileiro? Pau-brasil, perfeito. Letra B. No início das atividades da produção açucareira. No Brasil, quem eram os responsáveis pela distribuição do açúcar na Europa? A gente viu na aula de hoje. Eram os holandeses. Então, letra B, holandeses. Letra C. Que máquina de moer funcionava com o uso da tração animal de engenho? As moendas, exatamente. Quem respondeu?
Perfeito, Isa. Letra D. Qual era o nome do lugar onde os escravos moravam? Senzala, perfeito. Letra E. Qual era o local onde o senhor de engenho e sua família moravam? Casa Grande, perfeito. Qual bebida extraída da cana-de-açúcar era utilizada como escambo para trocar por escravos? Aguardente, sabe o que é aguardente, Isa? Cachaça. Mas daí aparece com o nome de aguardente. Como se chamavam as aulas que os jesuítas davam aos indígenas para ensinar os conceitos da Igreja Católica? Perfeito. E por fim, qual foi a região que mais produziu açúcar no Brasil durante o século XVI e XVII? Vou dar uma dica. É onde estava a capitania de Pernambuco. Qual região é aquela? Nordeste. Perfeito. Perfeito. Pessoal, já são 9h26. A gente mexe com mais exercícios na quinta-feira, porque quinta-feira eu quase não tenho teoria para dar. Tá bom? Pode falar. Deixa eu só interromper a gravação, mas pode falar.